do aparelho fonador, né? Garganta, fonemas culturais. Tá? Então, começando. A parte do aparelho fonador. Temos gargantas, fonemas guturais. Palato, fonemas palatais. Céu da boca, fonemas cerebrais. Este céu da boca, às vezes chama o palato mole, outros falam concuminas e vários. Quem estuda linguística dá vários nomes diferentes, mas eu escolhi céu da boca e cerebral fica mais fácil, tá? Porque dá para lembrar. Cerebral é do céu da boca, tá? E também é interessante ver que essa parte ela fica bem no meio do cérebro, sabia? Fica bem no meio. Tá bem, é o céu da boca. Inclusive, ali, no céu da boca, onde nós terminamos a nossa língua, quando nós fazemos esse som, cri, ri, nós não estamos com a língua massageando o céu da boca? É ali, adivinha o que temos ali? A glândula pineal. Lá para trás. Lá para trás. Ela ali reverbera na glândula pineal. Diz que este som é muito harmonioso para harmonizar a nossa glândula pineal. Então por isso que não negligencie em pronunciar o som cerebral. Não engulam ele. É extremamente importante que nós possamos falar a vogal cerebral ri, cri, ri, 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 ri. As oclusivas tá? E mesmo também as sibilantes que nós vamos ver mais para frente. Então nós vimos que as consoantes. O que é a consoante? Retomando aquele nosso estudo de como que um fonema primordial, certo? Que surge na garganta, que a garganta não é à toa que ela representa o quê? O éter. Quem estuda yoga, estuda os chakras, cada chakra ele está ligado a um elemento. Por exemplo, o chakra básico do Muladhara Chakra está ligado ao elemento terra. O chakra umbilical, que é o chakra do elemento água. O chakra do plexo solar é o chakra do elemento fogo. O chakra do coração é o chakra do elemento ar. E o chakra da garganta é o chakra do elemento éter. Éter é espaço, tá? Não é remédio, é o espaço. Não é éter que você compra na farmácia, não são livros de éter. O éter, a filosofia grega, é o elemento mais sutil, aonde é o espaço, na verdade, onde os outros elementos se acumulam. Então, na garganta, o som começa a se manifestar do mais sutil para o mais denso. Depois eles vão para as outras regiões. Cada região do aparelho fonador, ela na verdade corresponde a um elemento. Isso não é importante saber qual elemento que é, mas só para poder ver que o som está reverberando nas dimensões dos 5 elementos. Por isso que as palavras são criadas nessas diferentes dimensões. Então, os primeiros fonemas são os vocálicos, porque eles ressoam livremente nas 5 dimensões: da garganta, do palato, do céu da boca, dos dentes e do lábio. Não há um obstáculo. Agora, quando aquele obstáculo é encontrado, lembra que eu falei? Então é como a oclusão é criar um obstáculo. O som, a sua sonorização, ela é ocluída. Então é necessário que aquele obstáculo seja rompido e aí a vogal sonoriza. Você tem o k, g, g, t, t, d, d, t, t, d, d, p, b, b. Repito só para vocês sentirem a oclusão. Vamos lá. K, 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 g, g, ch, ch, j, j, k, k, g, g, t, t, d, d, p, p, b, b. Então por isso elas são chamadas oclusivas. Mas existe também uma... Aí nós colocamos aqui as filinhas. Oclusiva surda, sem aspiração,
oclusiva surda com aspiração, surda sem aspiração e surda com aspiração. Aí sobrou o que? As nasais. Tá? Então, assim como nós temos oclusões na garganta, existe também o que é uma nasal? É uma oclusão que ressoa nas fossas vocálicas. Então na garganta, ó, nã. Vamos repetir comigo. Nã, nã, nã. No palato, nhã, 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 nhã. No céu da boca, nó, nó, nó. Nos dentes, na, na. E no lábio, ma. Então essas são as nasais, as consoantes nasais, para não confundir com a nasalização da vogal, lembra? Que é um an, in, on. Ela não é articulada em um lugar, ela é apenas a vogal, ela sonoriza in, on, entende? Mas ela é só ressoa na fossa vocal, que é o nosso tio, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Ficou bem claro. Então, essas nasais, na língua portuguesa nós fazemos duas nasais. Quais são? Bem, na língua portuguesa nós temos o N e o N, não é verdade? Não é verdade? Então na língua portuguesa nós definimos as nasais de maneira muito ampla, sem essa compreensão que o sânscrito está nos dando de onde os sons estão acontecendo. Então, como em português nós temos a classificação das consoantes, nasais, mas nós não temos uma preocupação, tanto que em português uma letra tem vários sons. Uma letra ela pode ressoar em vários lugares do fonador. Então não há, na língua portuguesa e nas muitas línguas nós não temos essa preocupação. O sânscrito é totalmente científico, o som está ali, apertou um botão, sai o som. Por isso que não há como pronunciar o sânscrito errado depois de vocês conhecerem, se vocês fixarem bem isso. Essas coisas são de extrema importância para permitir o quê? Sânscrita Sukham. Né? Porque aí o sânscrito se torna fácil, ele se torna agradável, porque ele é lógico, porque você sabe que o som está ali, não tem como você pronunciar errado, tá certo? Então, as nasais, elas também se diferenciam, há uma nuance nos diferentes nasais, devido do local onde que ela é articulada. Se a nasal é articulada na garganta, ela tem um som, se ela no palato, ela tem outro som. Apesar de ser nasal, apesar de ser N's, são sons totalmente diferentes. Então vamos ver aqui agora. Então primeiro nós vamos ressoar a nasal. Nós temos aqui a nasal que ressoa na garganta. Na. Tá certo? Na. Mas tem algo que pode ser dito dessa nasal. Nós vamos ver mais para frente sílabas. Nós já vimos sílabas vocálicas, tá certo? Que só tem uma vogal. E agora as sílabas consonantais, o que é que nós temos? Uma consoante ou várias consoantes, mas com uma única vogal. Não pode ter mais que uma vogal numa sílaba, tá? Depois eu vou explicar como que o sânscrito resolve. Às vezes tem palavras que parece que tem dois sons de vogais, mas não são vogais realmente. São chamados de semivogais, que nós vamos ver mais para frente. Então, o que vai acontecer? Quando as nasais estão numa sílaba que tem um conjunto consonantal, por exemplo, em português, nós não temos essa palavra aqui, manga, tá? Em sânscrito, nós temos essa palavra anga, que é o mesmo som. Essa nasal em português é essa mesma nasal do sânscrito. É uma nasal gutural. É uma nasal que soa na garganta. Em português nós não temos diferença, não existe diferença. Mas eu estou fazendo essa comparação. Então, o que acontece com essas nasais? Uma nasal,
ela só pode, por exemplo, uma nasal gutural tem uma regra. Ela só pode vir antes de uma consoante gutural. Tudo bem? Você tem a apostila? Não. Tem a primeira aula? Você chegou? Segunda. Você vê, né? Ele ficou sem apostila, cadê o... É? Mas você não ganhou na outra aula a apostila? Ficou sem? Não, fiquei. Tá aqui. Quem mais não tem apostila? Você também chegou atrasado na outra aula? A primeira vez? Bem, eu vi. Então eu estou dando apostila para as pessoas que já vieram a primeira vez, ela veio a primeira vez, quem não veio na outra aula. Eu estou dando apostila já dentro da sala. Ele não veio, não, ele dá o som dele. Você também? Mas você não ganhou a apostila. Ah, não ganhou. Você ganhou a apostila? Eu ganhei, eu vim de outro lugar, eu não pude trazer Você- hoje, mas deu pra... Você ganhou a apostila? Depois eu vejo. Estão sem? Ah, esqueci. Mas ele tem. Você não tinha, né, a apostila, né, Dal? Não. Então você aproxima de alguém que tem. Você não ganhou agora. Se puder aceitar junto com alguém que tem, quem esqueceu, você pode conseguir. Tá. Mas de qualquer forma, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma sobrando. Não, né? Então tá tudo certo as apostilas, né, Cadu? Hã? Tá tudo certo aí? Segundo módulo, terceiro módulo. Primeiro módulo. Tá aqui. Vou emprestar para vocês dois. Se aparecer alguém sem, você me dá, pega. Dá para ele junto. Depois você me devolve essa, tá? Como vocês têm. Então, o que eu estava falando? Então, isso é importante, nós vamos entender que sânscrito, nós temos que entender a alma da sílaba. Qual que é a alma da sílaba? A vogal. Tá certo? Toda sílaba termina numa vogal. Depois vamos fazer exercício de separação de sílabas. Termina na vogal. Única exceção é se depois da vogal tem o quê? Esses dois fenômenos aqui, que não são consoantes, que são o quê? A nasalização da vogal e a aspiração da vogal, ele é parte da vogal, tá certo? Tem e aha, Krishna ha. Tem dhu, ka. Então, a sílaba é separada assim, entendeu? Sempre. Por exemplo, em português a gente separa assim: manga. Em sânscrito não. É anga. A separação de sílaba em sânscrito, ela é fonética. Ela não é etimológica, mas é na formação das palavras. Tá certo? O português é uma língua. Por isso eu falo: sânscrita, Sukham. Português, Dukham. Sânscrito é fácil, português é complicado. Se nós comparamos a questão da lógica do som. Então a separação de sílabas vai ser fácil. Eu estou falando isso porque se você vai ter uma sílaba ali que tem uma nasal. Geralmente as sílabas, quando tem várias consoantes, geralmente sempre a nasal vem no começo. Mas o que é uma nasal, ela sempre tem que vir junto com uma consoante da classe dela. Porque a característica do sânscrito é o quê? Sukham. Harmonia. Coisa agradável. Prazer. Então não há uma sílaba cacofônica em sânscrito. Então existem regras no sânscrito que tiram toda a cacofonia para criar harmonia sonora. Chama-se Sandhi. Regra de harmonização morfofonética. A forma das consoantes são mudadas e elas se adaptam a uma forma que é... Eu vou dar um exemplo aqui. Bhagavad... Eu dei esse exemplo do Bhagavad Gita? Então eu já dei. O exemplo foi Bhagavad Gita. Não pode haver uma sílaba, um som surdo e um sonoro. Uma consoante surda e uma consoante sonora não pode. Tem que ser consoante. Todas as consoantes têm que ser sonoras ou surdas, para que haja harmonia naquela sílaba.
Essa é uma das coisas. Outra harmonia é essa. A nasal, você não pode ressoar, não pode nasalizar um som de outra parte. Ou seja, uma nasal gutural, ela só pode ressoar consoantes guturais. Ela não pode vir antes de uma consoante que não seja da sua classe. Qual é a classe do NAN? K, K, G, G. E aqui, man, G. Manga. Desculpa, anga, porque manga é português. Eu só dei um exemplo para mostrar para vocês como ele está. Anga. Anga significa membro, tá? Ou parte, ou divisão. Como Ashtanga Yoga. Tem 8 fases. Ashtanga. Então, agora nós temos também uma nasal palatal, tá? Não pode vir antes de uma consoante que não é palatal. Aqui você tem anga, que é o exemplo. Então, isso aqui significa vancha. Ou melhor, vou dar outra palavra mais bonita. Anjali. Nasal, cerebral, só pode vir antes de consoante cerebral. Cha, cha, ja, ja, são cerebrais. Então você teria anja, anja. Tá claro? Anjali significa oferenda, tá? Então agora nós temos uma nasal cerebral, tá? Não. Então a nasal cerebral só pode também vir antes de consoante cerebral. Aqui nós temos um exemplo. O quê? Tem na apostila. Só vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de uma palavra aqui. Anda. Anda. Tá. Olha lá, céu da boca. Anda. Anda é ovo, tá? Certo. Agora nós temos a dental. Na. Então você tem anta, que é fim, ou antia, final, tá? Nasal, dental, só pode vir antes de consoante dental. E por fim nós temos aqui agora a nasal labial, ma. Nós temos aqui uma palavra kampa. Tá? Lembra? Kampa. Kampa é tremor, tá? Nasal labial só pode vir antes de consoantes labiais. Quais são? Ba, ha, ba, ha, ma. Vocês conhecem essa regra na língua portuguesa? Por que ele só pode vir antes de P e B? Agora vocês entenderam por que ele só pode vir antes de P e B. Porque ele é uma nasal labial e P e B, pa, ba são consoantes labiais. Isso é uma mostra como o português tem a sua derivação bem do sânscrito, a harmonia sonótica. Então, em português nós temos tantas regras. Agora, sânscrito a gente precisa entender muito a lógica fonética de muitas regras que nós temos na língua portuguesa pode ser entendida de alguma coisa. Então, essa é questão de harmonia. Então, com isso, nós temos
as consoantes oclusivas, guturais, palatais, cerebrais, dentais e labiais. Então o que nós podemos cantar? Vamos cantar elas de novo. Vamos lá. O exercício, lembra? Dessa vez não vamos colocar a mão. Quem conhece pranayama? Quando você esvazia assim. E você tem que fazer isso toda vez que tem uma consoante aspirada. Então, esvazia mesmo o diafragma. Tá claro? Então aqui nós podemos vir das vogais, ó. Olá. Olá. I, U, ri, li, li, e, o, au, a, ka, ga, na, cha, na, ta, na, pa, ma, yara, lava. Não leiam na apostila. Eu quero que vocês saibam. Começando, ó, garganta. Palato. I, lábio. Céu da boca. Dente. Li, agora guturais. Olha, é importante vocês. Ó, isso tem que ser decorado mesmo. Se vocês querem começar a estudar sânscrito fácil, Sanskrita Sukham. Sanskrita Sukham. Vão ter que decorar. Vou explicar por quê. Este módulo inicial de pronúncia, mesmo que vocês não consigam aprender a escrever, isso não é importante. Mas para vocês cantarem mantra, pronunciar palavras. E se vocês quiserem estudar sânscrito, mesmo que vocês não entendam a gramática, mas por exemplo vocês querem pronunciar aquela palavra, saber o que ela significa. Vocês vão ter que procurar um dicionário sânscrito, não tem? E se vocês não decorarem isso daqui, não decorarem, não vão conseguir achar a palavra nenhuma no dicionário, porque o dicionário não é a ordem A, B, C, D. O dicionário é A, I, U, I, Ri, Li, E, I, O, Au, Ama, Ka, Ga, Na, Cha, Ja, Nya, Ta, Na, Pa, Ma, Yara, Lava, Sha, Sa. Essa é o alfabeto, é do A ao Rá. Você pulou uma linha. Pulei uma linha. Não. Pulei tentar. Pulei. Foi intencional. Eu adoro quando os alunos começam a me corrigir isso. Sabe por quê? Vocês estão aprendendo. Não, tá bem. O aluno, quando ele não aprendeu, ele não consegue ver os erros do professor. Quando ele vê, puxa, ele fica feliz. Só que eu não erro intencionalmente, eu erro mesmo. Para você pode repetir a pronúncia das nasais? Ok? A pronúncia das nasais? Aí você tem que meditar na parte. Quando você vai pronunciar as nasais sozinho com uma vogal, você tem que ter consciência quando ela está sendo articulada, porque senão você não vai diferenciar. Por isso que nós não podemos escrever em sânscrito, na transliteração latina, o N sem os diacríticos. O único N que não tem diacrítico é o N no dente, na. A questão dos diacríticos é de extrema importância se você não sabe aonde que a consoante está sendo articulada. Está claro? E também é importante nós decorarmos. Então, isso daqui é a única coisa que você não tem que decorar: o alfabeto, a ordem do alfabeto.
Eles vão ter que fazer esse exercício. Porque aí, na próxima aula, eu vou colocar meu computador aqui, eu vou dar para vocês algum software na internet. Tem um dicionário tem um programa de dicionário sânscrito que vocês podem colocar em qualquer palavra que vocês acharem. Então vocês vão poder começar a estudar sânscrito. Mas se não fixarem essa ordem aqui, não tem como aprender sânscrito. Certo? Então nós já vimos as oclusivas. Agora, depois das oclusivas, agora nós temos o quê? As semivogais. Tá claro, pessoal? O que é uma semivogal? Lembra que eu falei, quando nós fizemos uma análise do macrocosmo e microcosmo, quando nós fizemos uma análise do mundo material, os seres que vivem no mundo material e os seres que vivem no mundo do verbo, da palavra? Lembra disso? E por isso que nós deixamos bem claro que a vogal é o espírito e a consoante é a matéria. Não há seres feitos só de matéria. Existem seres livres que só são feitos de espírito. E outros seres condicionados que são feitos de espírito preso na matéria. Então por isso nós temos estes fonemas aqui, que nós vamos aprender na quarta lição, na terceira e quarta lição, eles não são letras, mas são símbolos fonéticos. Eles representam sílabas. Está claro? Aqui é como se escreve sílabas que começa com vogal. Depois eu vou mostrar como que na escrita a vogal, quando ela está num conjunto consonantal, as vogais não se escrevem dessa forma, que vocês vão aprender. Mas o que eu estou querendo dizer é que a vogal, ela é a alma, ela é o espírito. E também eu expliquei para vocês o quê? Que existem dois tipos de espírito. Quais são os dois espíritos? O espírito, não. Então, o espírito liberado, ele pode estar liberado ou condicionado, mas tem dois tipos de espírito: o espírito supremo, que é Deus, e as almas. Lembra que eu falei que as vogais, elas, toda vogal. Vamos lá, olha as vogais. Vamos lá, põe a mão aqui na garganta e sinta. Agora, mantendo ainda, sentindo a corda vocálica ainda, agora vão nos outros lugares. Vocês viram que a vibração não sai da garganta. Significa que o ele está por detrás de todos as vogais são nada mais. Na escrita nós podemos ver que todos esses fonemas aqui, ele já implica que, como se compra um carro, o carro ele vem no modelo simples, não padrão, né? Ou com acessórios. Os símbolos das consoantes é a forma simples. Ele já vem com a vogal incluída. Aqui você não escreve a consoante, você escreve a consoante com a vogal. E a vogal incluída em todos os símbolos do sânscrito é o A. E o A está por detrás do som de todas as vogais. Por isso que eu citei aquele verso do Bhagavad Gita. Aksharanam Akaro. Isso diz no Gita, de todas as vogais, de todos os fonemas. As vogais não são apenas vogais, as vogais são fonemas, porque esses símbolos consonantais também são fonemas. A palavra em sânscrito é chamada akshara. Akshara significa indestrutível. Essa palavra akshara também em sânscrito pode significar espírito, pode significar alma. Então tem uma parte do verbo, da palavra que é indestrutível, que são as vogais. E de todas as vogais, Krishna diz no Gita, eu sou o quê? A vogal Aksharanam, de todas as vogais, de todos os fonemas, porque por extensão está incluindo também todos os fonemas do sânscrito. Dos 49 fonemas do sânscrito, que são fonemas porque existem vogais, Krishna, Deus, é o fonema Então, nesse sentido, uma sílaba
Você pode ter sílaba que só tem uma vogal. Mas você não pode encontrar uma sílaba sem consoante. Só com consoante. Consoante, para que ela possa existir, ressoar, ela tem que ter vogal. Então, nesse sentido, as vogais, elas têm uma posição muito especial. Então, nós temos o A, temos o I, temos o U, temos o RI e temos o LRI, tá? A, I, U, RI, LRI. Essas são vogais simples na sua forma breve, tá? E depois você tem A, I, U, e depois você tem... Então, o espírito, na sua forma liberada, ele exibe a natureza divina, do ar bem livre, certo? Quando ele se condiciona, ele se confunde com a matéria. Então, existem algumas consoantes que, na verdade, elas são quando as vogais se condicionaram mesmo. Ou seja, existem consoantes que, apesar de elas serem consoantes, elas têm, às vezes, se confundem com as vogais. Por isso elas são chamadas semivogais. E quais são essas semivogais? Nós temos aqui o Iã, o Rã, o Lã e o Vã. Deixa eu ver. Iã, Rã, Lã, Vã. Que nós temos aqui qualquer. Iã, Rã, Lã, Vã. Elas se confundem com as vogais. Por exemplo, Iã está ligado ao I. Urã está ligado ao RI. O Lã está ligado ao LRI. E o Vã está ligado ao U. Desculpa. Eu me confundi aqui. Está ligado isso aqui. É o Vã. É aqui que eu tenho. É aqui que eu tenho que fazer. Confundi aqui. Tá? Em sânscrito, não, como uma sílaba não pode ser formada de duas vogais, quando acontece que tem duas vogais numa sílaba, o que vai acontecer? Uma delas se transforma em semivogal, em consoante. Nós vimos que tem as vogais que são chamadas o quê? Ditongos, certo? Um ditongo é um som que vai do A para outra vogal. Ai, E, O, A. Você vai do A para o I, o A para o U, certo? Mas em sânscrito não existe som que vai da vogal para o A. Não tem? Ia, o A, não tem. Quando acontece isso, esta vogal que quer vir antes, ela não pode vir antes, ela não pode competir com a outra vogal. Ela se transforma numa consoante. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Maha, Maha, Isha. Em sânscrito você separa as sílabas depois da vogal. Ma. Então aqui você tem Mahai. Aqui é onde. Aqui, entende? Você vai ter um hiato. E não pode. Então em sânscrito, isso daqui
Não, desculpa, isso aqui não é o caso. Isso aqui é uma regra chamada SAND. Então, o A e I se transformam em E. Quando as duas vogais são do A para o outro, isso é fácil. Tem essa matemática, que é chamada regra de SAND. Mas quando é o contrário... deixa eu dar outra palavra aqui. Maduria. Madura, tá ótimo, obrigado. Não pode ser isso aqui. Maduria. Não pode ter hiato. Então isso aqui se transforma em Y. Então isso é o exemplo da semivogal. Quando você forma a palavra, você vai ver que há uma transformação delas para que haja harmonia sonora. Então aí fica maduria. O som do I e do Y mesmo? Por isso que o som, apesar do Y, o Ya, ser uma consoante, as semivogais, apesar delas serem consoantes, elas têm som de vogais. Mas na sílaba elas se comportam como consoante. Na pronúncia delas, elas se comportam como consoante. Então você não termina. Tem maduri. Entende? Ia. Maduria. É porque elas se tornam consoante, portanto ela junto com a consoante vai formar uma sílaba. Então o som do Ya ele é sempre parecido. É o mesmo som, na verdade. A transformação por aglutinação, é isso não? A aglutinação é aquilo que eu falei, que é o sandhi, em sânscrito. Que nem a clave. A mais A fica A. Em sânscrito também tem isso. Por exemplo, uma palavra termina num A e a outra começa num A, eles se juntam e ficam um A longo. Uma palavra termina em A, como eu dei o exemplo aqui, a outra começa em I e fica E. Mahaisha fica Mahesha. Tá? E Mahaishvara fica Maheshvara. Tá dando? Isso é outra regra, não tem a ver com essa regra que acontece aqui também em sânscrito, chama-se aglutinação, é um tipo de regra do sandhi. Sandhi significa junção. As palavras se juntam e adquirem um som, como chama? Harmonioso. Não existe. O sânscrito é uma lei do sânscrito, diz, não pode haver desarmonia sonora no sânscrito. Então há uma transformação das vogais, das consoantes, para que harmonize o som. Então é isso que acontece. Então as semivogais, elas evitem, e portanto elas se tornam consoantes para que não haja hiato. Uma das razões. E outras vezes também não tem nada a ver, porque não tem hiato, mas elas começam. Por exemplo, essa palavra aqui, yama. Yama. Não tem hiato aqui, tá certo? São duas sílabas. Yama. Não é Yama. Yama. Significa controlador da morte, o deus da morte. Tá claro? Outra. Avatara. Avatara. Ela falou avatar, né? Avatara. Tá? Então aqui é o contrário. Esse aqui é o V. A palavra que eu quero falar. Ayur. Aqui tá melhor. Ayur. 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 Que é vida. Tá? Então, a próxima consoante semivogal que nós temos, mas só que uma coisa nós podemos observar aqui. Existe semivogal que está relacionado com as quatro vogais. Mas qual é a semivogal que está relacionado com o A?
Hã? Vamos ver se alguém é inteligente vai matar essa charada. Por que existe semivogal de todas as outras 4 vogais e não existe uma semivogal do an? Por quê? Explica. Agora eu quero ver se vocês conseguiram. Não, porque já tem ele junto com o mesmo que é o an longo. Hã? Já tem ele junto com ele mesmo que é o an longo. Porque ele é a principal. Porque todo. Porque. Agora vamos entrar numa coisa filosófica. Porque está em todos. As vogais não são espíritos? Sim. O an não é o espírito do espírito? Ou seja, é Deus. Todas as expansões de Deus, as almas se condicionam, mas Deus não. Então não pode ter uma semivogal do ar. Porque ele é absoluto. É uma outra prova de que Deus não pode ser condicionado. As almas, os espíritos, nós somos partes de Deus, temos as qualidades de Deus, mas podemos nos condicionar. Mas Deus nos condiciona nunca. Então não vamos encontrar jamais uma semivogal equivalente ao an. Está claro? Às vezes você coloca uma consoante que equivale ao an, mas ela não é a semivogal, que é o rã. Por isso nós temos os chakras, não temos? Yaralava. Os chakras não são equivalentes. Cada chakra não tem os bijamantras dos chakras são feitos de quais consoantes? Das semivogais. Então, quem conhece os chakras aqui? Qual o bijamantra do chakra básico? Todo chakra tem aqui é o Ran. É o Lan? É Lan. Esse é o Lan. É Lan, Yan, Lan. Não, acho que é o contrário. O Ran que é embaixo. O Ran. É o Lan e o Ran. Hã? É Lan e Ran. Lan, Ran. E R. Van Yan. Isso. Van Yan. Tá? Então, isso aqui corresponde à terra, isso aqui corresponde ao fogo, isso aqui corresponde ao ar. Mas ficou o contrário. Isso aqui corresponde. Lan. Ran, Lan. Tá certo. Ran, Lan, Yan, Van. Ran. Tá vendo? Não tem que ser vogal. Porque o an é o começo e o ran é o fim. Então você pode ter o equivalente ao começo, é o fim. Por isso que nós temos a palavra aqui, ó. Do an ao ran, eu sou. Aham. A palavra aham significa eu sou. Do a ao ra. Como nós podemos usar o grego, do alfa ao ômega, eu sou. Sou o começo e o fim de tudo. Então essa palavra aham, no sânscrito, ela dá para entender baseado no alfabeto sânscrito. Do an ao ran é o ser. O que é Bija Mantra, perdão? Bija Mantra são mantras feitos só de uma sílaba. Então todo Bija Mantra ele tem uma luxúria. Ele é uma sílaba nasalizada. Om Yang Ram Nam Van Shan Shan. Quando você canta o mantra dos deuses, Srim Om Gam Ganapataya Namaha, Om Srim Lakshmaya Namaha. Então você tem que. Então, geralmente e o Om é o Bija Mantra Mahamantra. É o Maha Bija Mantra. Bija é raiz também, né? Bija é semente. Essa é a semente. Não é raiz, mas raiz é mula. É mula mantra. Aí são os mantras mais. Que são bija mantras que têm uma função especial. Mas qual a ligação de semente com esse. Com o Bija Mantra? O significado desse semente? Bija mantra é todo mantra que é feito de uma sílaba só. Que é uma semente. Por exemplo, você tem os Bija mantras e os Pada mantras. A palavra Pada significa pé. A flor, uma planta não existe na forma de semente e depois do pé. A semente cresce, então você tem um mantra. Por exemplo, o Gayatri Mantra é um exemplo de Pada Mantra. Então você tem um Bija Mantra e depois o mantra se expande.
Assim como a semente adquire galhos e frutos. Então existe mantra que tem uma estrutura gramatical, que explica, glorifica, que tem uma estrutura sintática. São mantras, são dois tipos principais de mantras que você encontra. Mas pada é relacionada à arte mesmo? Pada, Gayatri é um pada. Gayatri é um pada. Gayatri é um pada, que é um mantra que explica. Não? O bija é o Om. Om Bhurbhuva Swaha Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi. Esse é um Gayatri mantra universal. Ele não é um mantra ligado a nenhuma entidade, é um mantra que mostra Deus como o sol, a vida, em todas as 6 dimensões. Por exemplo, e que este ser que dá vida a todos entusiasma na meditação. E aí você tem os Gayatri Mantras das divindades, o Gayatri Mantra do Guru, o Gayatri Mantra do Mestre, o Gayatri Mantra de Krishna. Cada divindade tem o seu Gayatri Mantra. Esses Gayatri Mantras são confidenciais. Aí o Guru dá só na iniciação. A invocação do Shri Upanishad também é um pada mantra? A invocação. Não, aqui é um mantra. É um mantra védico. Geralmente, todos os mantras védicos eles estão na forma de padas, 4 padas. Tem quatro pés que chamam, entendeu? Tem. Os mantras védicos geralmente eles têm 2 linhas e 4 padas, se divide a tríade em 2. E de acordo com a métrica, às vezes são 16 sílabas, são 12 sílabas, são 8 sílabas. Entendeu? Aí a métrica que eles vão ver. Um pouco complicado aqui. Pada é uma linha. Não, pada é um quarto de. A pada é meia linha. Um pada é meia linha. Você pode ver, por exemplo, você tem um mantra Hare Krishna, são 2 linhas. Tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí você divide Hare Krishna, um pada. Krishna Krishna, Hare Hare, outro pada. Hare Rama, o terceiro pada. E Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é outro pada. Mas cada linha tem 2 padas. Mas esse já é um pada no outro sentido. Às vezes tem um sentido métrica. Tá claro? Você pega o verso do Bhagavad Gita, você vai ver que no Devanagari só tem 2 linhas, mas na transliteração você tem 4. Mas sabe, aqueles 2 não são linhas, eles são 2 padas da mesma linha. Então você vai ver que cada pada tem 8 sílabas. Você pode, geralmente, que é shloka. O shloka do Bhagavad Gita mostra que cada pada tem 8 sílabas. Então, por isso que ele dá a métrica da harmonia sonora. Tá claro? Então vamos aqui. Então vamos para outra semivogal agora. Então deu para entender a diferença entre a semivogal e a vogal? Por que não existe? Então isso é um ensinamento filosófico, entendeu? Então agora a segunda semivogal é o RAM, é o R. Na língua portuguesa nós temos 2 tipos de R. Porque nossa língua é confusa, você tem um sílabo que tem 2 tipos de som, e sânscrito não. Em sânscrito o R só tem um som, ele é cerebral, não é? Rã. 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 Então, em português o nosso R é cerebral? Não. E na verdade o R em sânscrito ele é sempre palatal. Ah, do contrário. Palatal. E em português nós temos 2 R's. O R, quando começa uma palavra em português, rato, o som dele é sempre gutural. Rato. Na língua portuguesa, nós não temos. Agora existe arado. O R, quando ele vem no meio das palavras, sozinho, ele tem o som chamado R áspero e R brando, que é arado. Ele já não é na garganta. Ó. Fala rato. Agora arado. Esse R é palatal. Entendeu? Então o R palatal na língua portuguesa, ele é o R que nós chamamos o R brando, o R suave. O outro é o R áspero. Não importa a posição que ele esteja, sempre. Em português é muito complicado. Por exemplo, se você quer ter um som
áspero no meio, você tem que dobrar. Arraia. Português. Hã? Português. Em português, arraia. No começo, a língua portuguesa, até didaticamente, na escola a gente tem o nosso cérebro lavado para nunca falar o R brando no começo da palavra. Por isso que a gente tem aquela famosa na escola, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem aprendeu isso na escola? Para a gente nunca, jamais pensar, imaginar, sonhar e pronunciar um R brando no início da palavra. Se bem que tem alguns lugares do Brasil, Santa Catarina, alguns lugares que eles falam no começo. Isso é influência das línguas que eles falam, entendeu? O americano, Rio de Janeiro. O caipira também, às vezes, tem o R caipira, é mais parecido, porque ele é mais cerebral, palatal cerebral. Tá? Então, em sânscrito, eu dei exemplo do português para nós entendemos que não existe essa diferença, porque em sânscrito, como nós dizemos, sânscrita sukham. Em sânscrito é simples, porque só existe um som, cada palavra só tem um único som. Você não tem essa. Português tem uma palavra tem vários sons, ou um som que se escreve de várias maneiras. Em português, em sânscrito, não com várias exceções, você não vai encontrar isso. Então R em sânscrito é sempre palatal. É sempre brando. Então nós temos Rama. Sempre brando. Sempre. Absolutamente brando. Então o som equivalente ao nosso R áspero da língua portuguesa em sânscrito é o Ra. Igual em inglês. Hare. É o H. É outra palavra. Porque é outro som. Se é outro som, tem outra forma de escrever. Por isso, português do can. Português é complicado. Não é fácil. Então, por isso que com o sânscrito a gente vai poder entender por que nós temos dificuldade. Porque o sânscrito é uma estrutura diferente. As nossas línguas vernáculas, elas não são construídas baseadas em princípios lógicos, elas são baseadas em costumes, entendeu? As pessoas começam a falar, a diferença é por exemplo, no Brasil. Português, qual a forma correta de falar português? Do gaúcho, do paulista, do carioca ou do nordestino? Do carioca. Do paulista, lógico. É do paulista, por que pareça. Na televisão, na Rede Globo, Por que o paulista é o mais usado e o melhor? Que a gente ouve melhor? Não sei, porque talvez. Não puxa nada, não puxa R. Não puxa nada, acho que é por isso. Puxa uma linha. É mais suave, mais suave. É mais suave o português aqui de São Paulo. O do carioca tem. O carioca é muito puxado, muitas coisas, entendeu? E o nordestino, se você deu o sânscrito. Muito acentuado. Então o que acontece? Então não existe português certo, existe falares. Então aí você tem o português culto e os falares. Então não existe português errado de acordo com. Por isso nós estamos dizendo que lá se fala assim. Mas nós vamos ver que o sânscrito também na Índia tem isso. O sânscrito na Índia, na Bengala fala de uma maneira, o sânscrito na Índia, no tal estado, fala. Então mesmo você vê a maneira de falar o sânscrito lá baseado nas questões regionais. Mas o sânscrito tem um princípio universal de pronúncia, que é o que eu estou ensinando para vocês. Aí depois nós vamos poder ver as nuances da diferença. Mas tá? as pessoas não falam normalmente o sânscrito. Okay? As pessoas não falam normalmente. O sânscrito, com exceção de tem uma cidade que todo mundo fala sânscrito. Até quem vende maçã na feira fala sânscrito. Uma cidade, esqueci o nome dela. Uma cidade. Mas o sânscrito é falado pelos sacerdotes, pelos brahmanes, pelos rituais. É uma língua culta. Tá? Então é uma língua assim. As pessoas conhecem sânscrito ou não? São só as orações. Tem, por exemplo, na universidade na Hindu University of Benares, a língua média é sânscrito. Se você não falar sânscrito, você não pode estudar lá. Mas o hindi é muito similar na cabeça. Não.
A forma de escrever sim, mas é totalmente diferente. Ele usa. Existe o Hindi na Índia, é muito complicado. A ISKCON, o movimento Hare Krishna, fala o Hindi sanscritizado. Você vai na rua de Delhi, o Hindi se a pessoa muçulmana, ela fala um Hindi com vocabulário totalmente diferente, usando palavras árabes. Os indianos hindus falam Hindi usando um grande vocabulário. A língua mais sanscritizada na Índia é o bengali ainda. 80% do bengali é sânscrito. Então, é aí uma questão de usar o vocabulário, assim como o português. Nós utilizamos muitas palavras nossas, a maior parte da palavra nossa vem do vocabulário das palavras latinas. Você vai em inglês, eles uma parte do vocabulário inglês é latino e outro é saxônico. Então na Índia também você vai encontrar essas línguas vernáculas que geralmente onde há uma população de hindus muito mais elevada, que eles utilizam o sânscrito, mas a estrutura gramatical do Hindi é a mesma. É interessante que quando a Índia houve a secção da Índia, a separação da Índia em Índia e Paquistão, o que se falava naquela região ali era chamado Hindustão. Era uma língua comum que eles tinham. Mas aí a parte da Índia eles deram o nome de Hindi. E a parte do Paquistão, eles deram o nome de Urdu. Então, Urdu e Hindi é a mesma língua, só que o vocabulário do Urdu é de palavras em árabe e o vocabulário do Hindi são palavras, a maior parte do vocabulário sânscrito. Mas ainda assim, na Índia, os muçulmanos falam Hindi que usam a parte do vocabulário do Urdu, com palavras latinas. Então você vai na rua. Estão falando, então você vai ver que o verbo é o mesmo, os pronomes são os mesmos, mas às vezes o vocabulário é diferente de palavras, da origem das palavras. Então não tem nada a ver com o sânscrito em termos de língua. A estrutura linguística é diferente do sânscrito. É uma língua é uma língua vernácula, ela vem do Prakriti, que é as línguas da evolução do sânscrito. O sânscrito não está em evolução. O sânscrito ele é fixo desde o começo. Deixa eu só entender então. A palavra é a mesma, só muda a pronúncia? Que? É isso não? De um lugar para o outro, não? Não, vocabulário mesmo. Vocabulário só. Entendeu? Eu vou falar uma palavra, vou falar um cavalo, por exemplo, eu vou pegar uma palavra cavalo em sânscrito, e agora se eu sou muçulmano, eu vou falar uma palavra, vou falar cavalo em árabe. Burro e jumento. Burro e jumento. Mesmo animal. Eu estou falando da Índia agora. Agora, o Hindi falado nos tempos Hare Krishna, que nós somos hindus especificamente, não a população, é baseado o Hindi mais sanscritizado na Índia é falado pelos devotos. Ficou praticamente o vocabulário quase. Mas o Hindi falado pelo povo na Índia, é interessante ver que isso mesmo, na arte clássica indiana, no século X, XII, quando teve os grandes clássicos de Kalidasa, os grandes dramas clássicos feitos na Índia, é interessante que um drama clássico, que é a base da dança indiana, da música indiana, era assim. Você pega uma peça de Kalidasa, o personagem é o rei e o Brahmana, ele fala em sânscrito. Agora, o soldado e o lavador, a lavadora de roupa, eles falam em Prakriti. Então você tem uma peça de teatro falada em duas línguas. O povo nunca falou sânscrito. Ele fala uma língua e veio do sânscrito. Então você, as próprias peças, os dramas, as peças clássicas na Índia, elas são bilíngues. Uma peça de uma cultura que tem uma elite que fala uma língua e um povo que fala outra língua. Porque o povo não sabe falar sânscrito corretamente. Então, seria o Prakriti, essas línguas são formas, o vocabulário vieram do sânscrito, mas a estrutura gramatical é totalmente diferente. Está claro? Então, vamos ver. O R está claro aqui, né? Então, agora nós temos o LAM. Laya, tá? Que é destruição. A palavra
O L em sânscrito ele é sempre dental. Lã.